Bom dia, tudo bem? Bom dia, terçou, dia de live, toda semana, sobre o tema de liderança, liderança do futuro. E hoje nós temos convidado especial, a gente vai fazer um super bate-papo aqui. E eu tô esperando ele chegar para convidar ele para ver se dá tudo certo, porque tem que convidar, né? Mas bom, se você que está chegando agora nesta página, nessa live, muito bom dia, uma ótima terça-feira, começando o dia de hoje. Eu sou a Priscila Belletati, eu sou especialista em liderança e gestão de pessoas. Eu ajudo empresas e pessoas a se tornarem grandes líderes, fazerem gestão de uma equipe de alta performance, de se autoliderar através do autoconhecimento, de ferramentas de conhecimento. E hoje tem um convidado muito especial, Rafael Javarotti. A gente vai contar um pouquinho da nossa jornada de autoconhecimento, né? Conheci Rafael num curso que a gente vai falar aqui. Espero ele chegar e a gente começa. Você que está chegando agora, toda terça-feira, nós temos live sobre um tema de liderança, toda terça às 7h30, às vezes às 7, mas a maioria às 7h30 da manhã. E toda sexta-feira também tem happy hour e um conteúdo sobre autoconhecimento de sexta-feira também. Sexta-feira não tem horário fixo, geralmente à noite. Quando eu paro de fazer as minhas atividades, eu abro a live aqui. Vamos ver quem tá chegando. Sejam muito bem-vindos vocês, bom dia, bom dia. Quem está chegando por aqui? Quem está chegando? Tá vendo esse aviãozinho aqui do lado, gente? Vocês podem enviar no aviãozinho, convidando as pessoas, né, para participar. Então, podem enviar aí pro pessoal e a gente vai começando. Certo? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje tem convidado especial. Muito bom. Aqui. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui. Muito. Vamos ver se dá certo aqui. Bom dia. Bom dia, Pri. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia também. Tirei cedo da cama hoje? Ah, não, eu caí cedo. Ai, que bom. 15 para 6 eu já tô bem nativa já. Nossa, sai antes. Ai, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, bom dia oficialmente. Live, eu sou Priscila Belletati. Toda terça-feira tem live sobre um tema de liderança. E hoje tem um convidado especial, é o Rafael Javarotti, é um grande amigo. Então, hoje eu fiz um convite
E a gente vai contar um pouquinho a nossa trajetória de autoconhecimento, né, como empreendedor e como profissional também. Então, eu já fiz a chamada, vocês já que estão acompanhando já me conhecem. Essa live vai ficar gravada. Mandem o aviãozinho para as outras pessoas participarem também, irem chegando. E aí eu vou esperar então dar uma 7h30, Rafa, para a gente, tá? Que o pessoal deve estar entrando, só para ver tudo certo por aqui. Beleza, vamos fazendo um aquecimento aí. Vamos Ah, sim. legal, legal, Pri. Eu que só tenho que agradecer o convite aí, a oportunidade. É muito legal estar aqui contigo, poder compartilhar um pouco da minha jornada, um pouco da nossa jornada aí. Acho que eu espero que eu sempre começo com alguma coisa em mente, né? Qualquer coisa que eu inicio, eu gosto de ver o fim antes de começar. E espero que o objetivo dessa live aqui de talvez influenciar e gerar alguns insights para as pessoas sobre o tema autoconhecimento aí seja eficiente, né? As pessoas possam, se uma pessoa se sentir tocada com isso e entender o quanto isso pode realmente ser uma virada de chave na vida dela, já valeu a pena. Isso é muito legal. Sim, sim, verdade. É muito importante esse bate-papo, porque a gente, na troca, a gente consegue mostrar o quanto é importante, de fato, investir em si próprio, né? Então, por mais que a gente fale aqui aleatoriamente sobre as questões de tudo envolve um pilar de autoconhecimento, de saber as suas tendências, de conhecer os desafios e saber lidar com eles. E essa é uma jornada difícil e longa. Não é uma coisa que você vira a chave assim e vai fazendo uma vez, né? Então eu tenho feito bastante movimento na página sobre esse tema. Tá fazendo um movimento bem interessante, porque muitas coisas aparecem com esse tema, muitas perguntas, muitos desafios. Então é importante a gente estar sempre fazendo uma troca, né? Sim, sim. E a beleza do processo está justamente aí, né, na jornada, né? Muitas vezes as pessoas colocam a felicidade dependendo de um objetivo fim. E, na verdade, a felicidade está justamente no processo, né? Nesse lapidar que a gente vai tendo, nas escolhas que a gente vai fazendo, né? E acho que o ponto que eu sempre digo é o seguinte: se você não consegue ser um bom líder de si mesmo, como é que você pode ser um bom líder para quem está em volta, na sua família, na sua empresa, na sociedade de uma maneira geral, né? Então, acho que assim, o primeiro pilar é se conhecer e com base nisso você consegue ser melhor para si mesmo e melhor para o mundo, né? Sem dúvida nenhuma. A gente precisa se tornar um exemplo de movimento para poder impactar as pessoas, né? Exatamente. Só falar não adianta, né? Se você Não, só falar, você tem que viver aquilo, você tem que mostrar e as pessoas naturalmente pelo que você está fazendo, pelos resultados que você tem, né? E tudo mais. Então é importante. e você sabe que tem um episódio engraçado, assim, logo no meu começo de, quando eu decidi comecei a fazer terapia por um motivo muito específico, né? Na verdade foi por acompanhar de perto um amigo que teve uma síndrome do pânico, isso mais de 20 anos atrás, e olhando as características do que ele estava passando, e eu fui uma das pessoas que foi a primeira a chegar e socorrer e levá-lo para o hospital. E a hora que eu comecei a observar o contexto do que ele estava passando, aquilo me assustou um pouco, porque eu vi que eu estava indo num caminho muito similar, né? Um ritmo muito acelerado, assim, é, 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 enfim. E aquilo me chamou a atenção, e ele, inclusive, me indicou naquela época a terapeuta dele, que me tornou, que foi a minha terapeuta por muitos anos, a querida Cássia, e, e aquilo ali já começou uma virada de chave, né? Entrei por um motivo e aquilo acabou despertando e vendo o efeito desse autoconhecimento e criando os meus próprios indicadores para poder fazer as minhas escolhas, né? Então, tem um episódio que eu falo que é interessante, que você estava falando dos exemplos, né? Daquilo que a gente faz, né?
que teve um dia que eu falei para ela, assim, bem no começo, eu falei, pô, como é difícil, muitas vezes, a gente fazer 100% daquilo que a gente preconiza, né? Exercitar as nossas virtudes, né? Algumas são muito simples e básicas, mas outras são mais complexas, né? E desde então, assim, isso me chamou muito a atenção para tomar muito cuidado. E aí, a minha profissão hoje me exige muito desse tipo de leitura, né? De pessoas, de uma maneira geral. Como gestor de mudança, de transição organizacional, hoje eu estou em fusões e aquisições, e isso envolve muito desse transitar por diferentes níveis dentro da companhia, principalmente alto nível. Você ter esse tipo de se autoconhecer para poder conhecer o comportamento do outro e as reações, né? E o que você lê está nas entrelinhas, né? E as entrelinhas são exatamente aquilo que você faz, não aquilo que você fala, né? Então, é igual o processo de ensinar uma criança, né? Então, aquela analogia, pô, levanta o dedo indicador. Você vai levantar, você vai prestar atenção no que eu estou fazendo, não no que eu estou falando, né? Então, acho que esse é um insight interessante. Nossa, muito Essa jornada. importante, porque o quanto a gente está desperto e atento para observar o externo. E você trouxe toda uma observação a partir de um evento. Quantas pessoas estão no automático, não percebem Sem absolutamente dúvida. e Sem vão dúvida. vida como se, né, tivesse ligado um botão e a gente não observa o que está acontecendo fora, até para dizer, nossa, isso foi um gatilho para me impactar. E aí, dentro de você acontecem muitas coisas, mas a gente não está atento para isso, né? Não tá... Tem uma sequência que eu gosto sempre que eu vou explicar, acho que a importância de autoconhecimento, pelo menos no meu ponto de vista, é a sequência do que o pensamento gera um sentimento e o sentimento gera uma ação relacionada, né? Então, se o único lugar que eu tenho talvez algum domínio e controle são dos meus pensamentos, como é que eu posso fazer boas escolhas, ou seja, já partir para alguma ação, se eu não conheço exatamente a essência daquilo que está vindo? A minha decisão está sendo baseada no quê? Num simples satisfazer do ego, né? E o ego é uma coisa muito mais complexa do que quando você associa com vaidade ou qualquer coisa do tipo. Eu quero uma posição, eu quero tal posição numa empresa. Qual é o objetivo principal dessa posição? É algum tipo de reconhecimento específico? Algum gap que você está tentando abastecer com aquela posição? Então você pode ter certeza que sempre que tem algum excesso, então, aquela pessoa é workaholic, para analisar o que é que está acontecendo, que buraco que está tentando ser preenchido. Porque uma coisa é a pessoa estar realmente nesse nível de atividade temporária por algum objetivo ou um propósito muito alinhado, assim como eu já tive e tenho meus momentos, eu gosto dos meus sprints, você sabe, né? Eu gosto de ter o meu período de reclusão e ter uma aceleração rápida e intensa em algumas atividades. E é assim que eu funciono, é assim que eu me conheço. Então, assim, já abrindo um parênteses aí, eu já sei que se eu me colocar em atividades extremamente rotineiras, isso me arrebenta. Se eu entrar numa atividade extremamente operacional por um longo tempo, isso eu perco o melhor que eu tenho para oferecer, naquilo que é de leitura estratégica, naquilo que é de liderança, enfim. Eu gosto de mergulhar na operação para me conectar com as pessoas, com o processo, para entender, para modelar, para criar o meu modelo mental daquilo que está acontecendo, para levar alguma solução e exercitar aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu papel de facilitador. Se eu não me conectar com o negócio, com o propósito, etc., eu não vou. Então, assim, tem quem está nesse ritmo de atividade mais intensa que está realmente conectado com o propósito que está latente, né? Então, é uma coisa. Mas não é a grande maioria. A grande maioria está justamente nesse piloto automático, né? Total. E é muito interessante você trazer o quanto você já sabe aquilo que funciona ou não para você. Você passou por essa jornada toda e passando pelo autoconhecimento que não acaba. E aí você vai. Então, acho que a gente podia se apresentar oficialmente, né? Agora, Legal. 7h33, o pessoal tá chegando aí, sejam bem-vindos, pessoal. Fiquem à vontade, podem aqui escrever comentários, se tiverem alguma pergunta também.
Rafa, então, se quiser contar um pouquinho de você, se apresentar, fica... Bom dia a todos aí. É um prazer estar com a Pri, estar com vocês aí nessa live. Para quem vai assistir ela gravada também, feliz com a oportunidade de alguma maneira contribuir com a jornada de vocês. Bom, eu sou Rafael Javarotti, mais conhecido pelos amigos como Java. Conheço a Pri já de longa data. Somos irmãos de Empretec, acho que foi um dos pontos de inflexão, dos milestones importantes da minha vida, quando a gente participou em conjunto dessa jornada imersão empreendedora. Eu vou começar pelo fim, como eu sempre digo, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por me autodesenvolver e ser aquilo que eu nasci para ser. Eu costumo todos os dias de manhã, e eu acho que toda pessoa deveria fazer isso, costumo me olhar no espelho e bater no meu peito, e hoje eu já fiz isso de falar o seguinte: eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. E para poder expandir e melhorar o mundo, eu também tenho que me melhorar. Primeiro eu me melhoro para depois eu melhorar o mundo. Então, assim, esse sou eu, sou um cara apaixonado pela vida, por experiências diferentes. Vocês podem ver meus capacetes aqui, ó. Tenho uma paixão enorme por moto. Então, aos motociclistas aí, e principalmente os de longa distância, se tiver algum aí ou que escutar em algum momento, seja bem-vindo. E, bom, eu já tenho aí, em termos de carreira, eu tenho mais de 15 anos aí em posições de liderança em diferentes níveis, né? Passei por diferentes organizações, uma boa parte do tempo numa multinacional alemã, na qual eu ainda trabalho, tive uma jornada de saída fora, empreendendo, e isso foi uma mudança de mindset, porque eu voltei para essa empresa como consultor em gestão de transformação organizacional na América Latina, como consultoria que eu iniciei. E aí acabaram surgindo outras oportunidades de resolver outros problemas, que é uma coisa que eu gosto de estar envolvido. Então, assim, grandes objetivos sempre têm grandes desafios e às vezes problemas para resolver. E aí nisso eu fui me envolvendo em áreas diferentes e hoje eu estou numa área de fusões e aquisições que me abriu uma série de novas e diferentes visões de oportunidades. E criou outras vertentes que de alguma maneira têm sinergia. Então eu sou um dos co-founders aí da 2,5 Ventures, uma venture builder focada no setor 2,5, que é o setor, e aí isso fala muito de mim também, de propósito de vida, de missão, que ela tem o objetivo de pivotar startups que sejam do segmento. O setor 2,5 está entre o segmento 3, que são as ONGs, e o setor 2, que é a indústria e comércio. Então, ou seja, ela é uma empresa que ela tem essa essência de impacto socioambiental, de alguma maneira, mas ela foca, ela também tem esse viés do lucro. Então, ela não é puramente uma organização não governamental. Então, assim, eu tenho um orgulho imenso de estar participando da 2,5 com alguns projetos, e isso tem total sinergia com a área de investimentos que eu me apaixonei e que me fez conectar com as pessoas com uma visão diferente, né? Quando a gente fala de investimento, de uma maneira geral, a gente está falando de resultado e muitas vezes a gente está falando do financeiro. Mas o financeiro fala muito do nosso comportamento. E aí, quando a gente vai, e eu já estou nessa área de fusões e aquisições há quase 5 anos, a gente vê o quanto que é importante você trabalhar bem as suas emoções, balancear com a razão na hora de uma tomada de decisão. E isso envolve também investimento em autoconhecimento, né, que é o nosso maior ativo. E em cima disso, eu já me apresento, você me conhece, eu já vou falando, porque eu não aguento. Você me corta. Mas, assim, a questão do autoconhecimento, para mim, é muito nítido que para cada real que eu gasto, pelo menos 10 vem de volta.
E às vezes eu tenho até que segurar um pouco pela questão de foco mesmo, né? Não é nem pela questão do resultado financeiro, mas é que quanto mais você começa a ver coisas novas e trabalhar ferramentas novas, mais você quer aprender, mas tem que dar um tempo para executar, para colocar em prática, né? Então eu tinha uma coisa de ler livros assim incansavelmente. E hoje eu começo um livro com objetivo fim. Eu estou começando um livro agora que eu tenho o objetivo de finalizar esse livro com um workshop estruturado, justamente para ajudar pequenos, médios negócios, as próprias startups a terem muito claro o seu porquê. E que inclusive é o Encontrando o Seu Porquê do Simon Sinek. Ah, Então, legal. assim, esse é um pouco da minha história e um pouco de mim, né? Do que eu gosto de fazer. Muito legal, Rafa. E assim, gente, olha só, a gente se conheceu em janeiro de 2016 no Empretec do Sebrae. Gente, quem que em janeiro vai fazer um Empretec? Só as pessoas que têm realmente foco em desenvolvimento pessoal e profissional de começar um ano dentro do maior curso de preparação de empreendedorismo do mundo, desenvolvido pela ONU, que só o Sebrae é autorizado a ministrar. Então você passa pelo processo seletivo, você conversa com um psicólogo, você paga o curso e você vai para o Empretec em janeiro para poder conversar com o pé direito. Assim. Então já é uma seleção de mentalidade, Natural, né? natural de pessoas que querem estar à frente. E era uma turma de quê? Umas 50 pessoas, Rafa? Mais ou Eu, menos? eu, eu tenho um número na minha cabeça que eram 26 participantes, porque alguns formaram duplas, né? Porque o objetivo do Empretec é você começa uma empresa no domingo, né? E É, finaliza no domingo seguinte essa empresa. E a empresa ganhadora é a que coloca o maior lucro líquido no bolso. Então eu tenho esse número porque assim foi um dos grandes insights que eu tive, que eu fiquei em terceiro lugar. Você lembra, né? De resultado financeiro líquido, mas eu ainda fui brigar porque eu queria discutir margem. Ele falou: se vocês colocassem essa métrica de margem, eu tinha ganhado. Na é verdade. verdade, e ali aconteceu uma coisa, Pri, abrindo parênteses, foi muito interessante. Porque eu não ganhei, porque depois eu tive uma venda que foi do carro que eu tinha, você lembra disso? Na época eu estava vendendo meu carro, eu tava no Moto, tá? Oi? Eu achei que era moto que você estava vendendo, não era o Não, carro. era o carro. Assim, eu estava num momento que assim, a última coisa que caberia no meu bolso naquele momento, porque eu fiz uma transição muito brutal e violenta na minha carreira, inclusive de desgaste psicológico, era me envolver no Empretec. E eu fui esticar o elástico. Eu falei, vamos ver até onde esse meu elástico vai. E foi a melhor coisa que eu fiz. E aí eu vendi esse carro no final para o mentor, para o Carlos, Aham. o Zé Carlos, e como eu não tinha dinheiro para pagar uma parte da mentoria dele para o negócio que eu estava na época, eu ofereci para ele uma permuta com parte do carro. Então, assim, olha o tamanho da aposta que eu fiz, acreditando que aquela mentoria solucionaria algumas dores que eu estava precisando resolver. E realmente resolveu. Mas foi, Sim. assim, uma aposta total, né? Mas esse que é legal, Rafa, porque a gente parece doido, né? Quando alguém vai falar com a gente, fala assim, meu, você é maluco. Como é que você faz um negócio desse e tal? Gente, esse é o valor do retorno quando você coloca um investimento próprio, né? Uma mentoria, quando você vai fazer um assessment, quando você vai fazer um processo de desenvolvimento, muita gente me fala assim, nossa, como é que você consegue ir para um retiro de silêncio? Como é que você consegue fazer essas viagens de autoconhecimento? Porque se você já está falando que você não consegue, você não vai nem tentar. Você não está nem disposto. Então É. você vai experimentar, né? Então quando eu falo assim, olha, uma vez por ano, eu me coloco numa situação de silêncio, de retrospecção, para eu poder assimilar tudo que está acontecendo na minha vida e observar. Senão a gente vai ficando
insana e deixando tudo te levar. E não é esse o objetivo. A autoliderança é você saber e ter clareza do que está acontecendo e onde você está inserido. E isso exige que você faça esse tipo de trabalho. Ah, eu não consigo todos os dias, mas em alguns momentos você precisa ter essas paradas. E esse investimento eu vou investir na maior mentoria que tem, eu vou fazer um trabalho de desenvolvimento, eu vou fazer isso ao mesmo tempo, porque você vai juntando as peças, porque o quebra-cabeça é seu. É, Você está desmontado, você tem que montar suas peças. E quais são as ferramentas? São inúmeras, né? exatamente, né? Exatamente. Acho que cada um tem sua maneira, né? Um dos grandes líderes que eu tenho na minha vida e que me inspira muito é meu pai, né? E meu pai, quando o calo aperta, ele vai pescar. Aí quando eu vejo que ele pesca 3, 4 vezes por ano, eu falo assim, o calo está apertando bastante. Mas é um mecanismo dele, né? Ele tem autoconhecimento suficiente para saber a hora de parar. E é um cara que é de literalmente de couro grosso. Acho que a veia empreendedora que eu aprendi e conheci, meus pais sempre foram empreendedores, enfim. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, então, cada um tem o seu mecanismo e tem que saber aproveitar desses momentos, tem que se permitir, né? Essas paradas. Eu não consigo parar por muito tempo também, assim. O meu prazer está justamente. Esses dias eu escutei um termo que é felicidade eudaimônica, que quer dizer o seguinte: eu gosto muito de filosofia, né? Então, ela diz o seguinte: que é quando você sente a felicidade de longo prazo, que não é o prazer momentâneo, naquilo que você está fazendo, e o que você está fazendo envolve trabalho. Envolve o trabalho. Trabalho no sentido de estar contribuindo, de estar fazendo alguma coisa, fazendo algum tipo de movimento. Não é aquele ócio, pô, eu vou parar, eu vou pescar o resto da minha vida inteira, ou eu vou. E tudo bem, né? Tudo bem. Mas aí o autoconhecimento mostra o seguinte: o meu prazer está na jornada. Eu não quero parar. Eu vou parar o dia que eu sair desse plano e for para o próximo. É. Mas enquanto eu estiver respirando, eu quero estar aprendendo, eu quero estar contribuindo. Acho que o meu prazer está aí. Né? Mas algumas paradas de introspecção. A minha última foi uma viagem de moto para Atacama em 2019, que mudou minha forma de ver o mundo. Então, em 10 dias que literalmente mudou. Foi uma imersão dentro de mim mesmo. Então, Uhum. Eu assim, aí dá uma outra live. Trazer um pouco do que aconteceram nesses 10 dias de viagem. Acho que o dia que a gente ficou menos tempo na estrada foram 12 horas. Trazer um pouco do que aconteceu nesses 10 dias para dentro do ambiente corporativo, que foi o que eu fiz quando eu voltei. Foi o que eu fiz, assim, uma jornada de essencialismo, literalmente, daquilo que importa, do que é sobrevivência, os riscos que você passa, as situações adversas e o prazer da jornada, né? E de chegar num lugar, praticamente bater, dormir e voltar. E aí você vê, eu lembro que meu tio, o Doni, na hora da volta eu falei, cara, eu não acredito que eu vou pegar mais 4 dias, 12, 14 horas por dia, o mesmo trajeto exatamente. Ele falou assim, agora você vai ver a beleza ao contrário. Olha, E eu nunca esqueci disso, porque assim, é como a gente olhar para o caminho que a gente fez, a trajetória, e olhar essa trajetória, às vezes, no retrovisor, fazer uma retrospectiva, isso gera assim, um valor e até de autoconhecimento para decisões futuras incríveis, né? Então, enfim, essa foi a minha experiência e eu pretendo em breve fazer mais uma para as próximas decisões aí, algumas já tomadas e outras que eu estou tomando, que eu sei que me ajudam. Então, cada um deve ter seu jeitinho aí de dar esse hard stop que eu falo, né? Essa parada brusca e rápida para dar uma mergulhada dentro de si mesmo, né? até porque, gente, ó, o líder do futuro, que é o que a gente está falando aqui, é a pessoa que vai sempre buscar dentro dela as respostas e se observar, sabendo o que ela tem que fazer. Então, o líder do futuro vai buscar as respostas. Ele não tem todas, mas ele vai buscar dentro dele. E olha como é importante a gente ter as referências internas e as referências externas. Então, é sempre bom a gente ouvir de fora, ter um mentor, uma orientação, mas ao mesmo tempo internalizar tudo isso e encontrar a sua própria verdade.
E isso não é simples de fazer. Então, a gente tem que buscar esses equilíbrios. Então, tanto fora quanto dentro, né? E desde 2016, a gente finalizou a Empretec, a gente vem aí se desenvolvendo numa jornada de autoconhecimento, de trabalho, né, Rafa? E a gente vem também com essa jornada individual, que transparece na nossa vida, na nossa carreira, né? Então, isso faz parte da nossa vivência. E aí, Exatamente. assim, muito, muito, muito importante. Porque cada um tem uma forma de mentalidade, uma forma de se expressar, de viver a vida. E às vezes eu falo uma coisa e conecta muito com uma pessoa. E aí não conecta com a outra. E tá tudo bem, porque a outra não tem o mesmo modo operante. Então a gente precisa entender os diversos universos, né? Então, tem uma frase que eu escutei. Então, por exemplo, quando o Rafa menciona as frases que tocam ele, é porque dizem respeito do que ele tem dentro dele, né? E às vezes não toca outra pessoa, porque ela não vê isso com ela tem um outro processo. Então, cada um vai se identificando com essas coisas. Então, uma frase que eu vi que eu falei, nossa, é minha, né? Que é: a gente passa a maior parte do tempo na nossa cabeça. Então, a gente precisa fazer dela um bom lugar para estar. Então, muito mais do que a vida, a tua mente está cheia de verdades que você precisa questionar. E você precisa falar, será, isso aqui faz sentido o que eu estou pensando? Isso aqui tem lógica para eu estar sofrendo desse jeito? Ou eu estou pensando uma coisa, e eu recebo muito cliente assim. A pessoa chega, me dá uma história. Alguém criou isso? Não. Cara, então você criou isso na sua cabeça. Então, assim, isso nasceu aí, e aí, que nem o Rafa falou, o pensamento gera uma emoção. Essa emoção, se for negativa, ela te toma. E aí você se comporta como tal, né? Então, liderança do futuro não é tecnologia, inovação. É humanizado. É você olhar e falar, peraí, como é que isso tá batendo em mim, né? Como é que isso aqui tá refletindo no... Será mesmo que eu tô viajando? Ou será que eu tenho uma verdade aqui, tem um fato aqui para pra eu trabalhar? E aí você vai desmistificando e ressignificando as coisas o tempo todo. E a gente precisa de uma jornada para isso. Então, desde de 2016, né, que a gente se conheceu até hoje, a gente fez várias coisas. Até uma pergunta que eu queria fazer para você, Rafa. O que é que você... O que é que mudou na sua vida e na sua carreira e vem mudando a partir do todo o trabalho que você fez, que você trouxe para sua vida como desenvolvimento pessoal? Bom, o primeiro ponto é o seguinte: quando eu sou super adepto de mentorias e coaches, enfim, eu me cerco de pessoas melhores que eu naquilo que eu quero me desenvolver o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se eu olhar para a minha vida hoje, eu tenho coach e mentor para praticamente todos os pilares que eu quero ir para o próximo nível. Então esse já é o primeiro ponto. E por quê? Porque isso encurta o tempo e aumenta exponencialmente a chance de eu atingir o resultado que eu espero. Então, assim, até fazendo uma analogia com fusões e aquisições, né? Quando a gente compra uma organização, a gente, na verdade, muitas vezes está comprando tempo para atingir aquele resultado financeiro e outras sinergias. Então, assim, eu sou extremamente adepto dessas ferramentas, né? E o nosso processo em específico, dos formais, acho que foram 3, e os informais não dá para contar quantos cafés a gente já teve, mas daquele momento do Empretec, que foi uma grande virada de chave, e assim, de empoderamento, de falar, cara, as escolhas que você fez tiveram consequências, aprendizados, e qual é o próximo passo? Esse próximo passo onde você está hoje vai acontecer, não vai acontecer? Então, acho que o primeiro processo foi organizar as minhas ações alinhadas com a minha essência, daquilo que eu estava buscando. Então, me trouxe serenidade para fazer os movimentos que eu precisava fazer, né? Eu lembro assim, eu tenho todos os meus cadernos de sessões de coach aqui, e às vezes eu reviso alguma coisa, eu faço o meu auto-coaching hoje em dia. Se eu pegar aqui, você vai ver meu SWOT que eu estou fazendo agora para alguns movimentos que eu quero fazer. SWOT pessoal.
mas eu sempre resgato as ferramentas. Então, essa primeira foi uma virada de chave, assim, brutal, porque veio no momento, e aí eu acho que é a função de um coach, de um mentor, enfim, dependendo daquilo que a pessoa está buscando, até quando sai de um processo de imersão, que foi o nosso, que foi uma coisa assim, só quem passou pelo Empretec sabe o tamanho do desgaste psicológico, só que é um lapidar, assim, gigantesco, porque é muito intenso. É uma jornada muito longa. Não dá para ficar dando spoiler antes de alguém participar, mas assim... Não é molezinha. Só que... Não. As noites de sono naquela semana são um pouco diferentes. O pouco que dá para dormir. Mas assim, isso me ajudou a consolidar tudo que a gente tinha aprendido, só que olhando para a minha essência, né? Então acho que esse primeiro processo aí de organização de ações foi muito válido, né? Associado com outras coisas, com terapia, enfim. Depois teve mais uma virada de chave. Então sempre que eu tenho alguma virada de chave relevante, eu vou atrás da Pri, porque ela conhece algumas das principais que a gente teve em conjunto aí, com ferramentas, enfim. Eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, as coisas são mais cirúrgicas, né? Então, a gente teve uma conversa recente de quando surgiu o convite aí para fazer essa live, e uma conversa ali de pouco mais de 2 horas sobre vários assuntos. No meio daqueles assuntos é uma pincelada cirúrgica com a precisão que você tem, que é impressionante, a sensibilidade que você tem para capturar aquilo que realmente vai funcionar para aquela pessoa, aquela leitura. Só fechou aquilo que eu estava meio solto, meio pensando. Engraçado que naquela noite, e a mente nossa trabalha muito, né, acho que de uma maneira geral trabalha à noite, né, e eu tive um sonho que foi consolidador de informação, e eu acordei no dia seguinte, eu executei, dei start em tudo aquilo que estava engatilhado. Então assim, foi resultado desse processo que a gente fez de forma informal, mas a gente já fez tantos formais que a nossa conexão é de bate-pronta, né? Plug and play, né? Cara, o que está acontecendo? Pô, você já olhou assim? Você já olhou assado? E ter alguém de fora com essa expertise, com essa lente, olhando para as suas necessidades, que muitas vezes você nem sabe, né? Eu não estava tendo claro onde que estava o gap, né? Então, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu gosto de fazer muita analogia com o esporte, né? Dificilmente você vai ver algum atleta de alto rendimento que não tenha um bom treinador. E não necessariamente aquele treinador seria tão bom quanto o atleta em si na atividade fim. Mas a habilidade dele está justamente em fazer essa leitura, né? Para poder explorar aquilo que ele tem de melhor. Essa é a habilidade do treinador, essa é a habilidade do coach, né? A gente sabe que tem profissionais e profissionais, assim como em qualquer área da vida, né? Por isso é importante você ter pessoas de referência que tenham um histórico aí de resultados. Eu acho que a gente se uniu muito ao longo dessa jornada por essa palavra ter uma importância gigantesca para a gente, né? Assim, resultado, né? No final que conta é o resultado que você entrega. Então, assim, os meios para chegar são diversos, né? Mas no final é sem mimimi, né, Pri? É sem assim, vamos lá, você está esperando o resultado, cara, não quer fazer, faz, não quer fazer, então tá aí, segue então sem conseguir, batendo cabeça. Então, acho que as oportunidades que eu tenho tido na minha carreira usando essas ferramentas, Pri, assim, para o próximo passo que eu quero dar ainda, então isso é crucial, todos esses processos. Mas é muito importante sempre começar um processo
com o objetivo fim, né? E esse é um trabalho que você sempre faz no começo, né? Fala, cara, qual que é a dor aí? O que você quer? O que você está buscando? E engraçado que no meio disso, às vezes esse objetivo fim ele dá uma deslocadinha, porque você percebe que não é exatamente aquilo, né? Tem alguma outra coisa aí em volta. De acordo com o seu movimento, esse objetivo fim ele vai tomando outras formas. Porque a transformação é na jornada. Então, se você se transforma de alguma forma nesse processo, a resposta do universo vai ser outra. Porque ela vai se mostrar diferente para você, porque a tua jornada fez esse movimento. Então, não adianta dar um passo maior que a perna. E a gente tem essa coisa da ação, né? De fazer, de fazer, de fazer. E é um esforço, tanto para mim quanto para você, que a gente tem que fazer, que às vezes é parar e falar, calma, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu fazer esse equilíbrio. É um esforço porque a natureza está na ação. Né? Exatamente. Alguma natureza de ação, outras pessoas têm natureza de tal, tem dificuldade de ação. A gente tem que se conhecer para os processos. E se a gente vai fazer o processo de acordo com o que ele tem que se mostrar, quando a gente não sabe a resposta, é um passo de cada vez. Então eu dou um passo e Exatamente. Não dá para eu fazer aquele passo pulando todas as etapas, senão eu vou me frustrar e eu não vou viver os processos, eu não vou estar pronto. Sabe que eu tenho um hack muito simples, assim, que eu vim lapidando ao longo dos anos, e que ele é muito simples. Primeiro, assim, ter consciência do que está sob nosso controle e do que não está sob nosso controle. Já é filosofia do estoicismo e é uma coisa tão óbvia e que muitas vezes as pessoas acabam passando por cima sem perceber, né? Então, dentro daquilo que está sob nosso controle, a gente tem a nossa mente. E aí volto para aqueles 3 pilares lá. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Um hack simples que eu dou é o seguinte: quer começar uma coisa que pode ter um efeito exponencial de mudança de comportamento na sua vida? Como é que é a sua rotina da manhã? Né? Quais são as suas primeiras atitudes no momento que você acorda? E eu não estou falando... Eu costumo dizer o seguinte: minha primeira hora do dia é blindada. E uma vez eu li isso e eu gostei muito dessa frase, que é o seguinte: nunca venda a sua soberania para ninguém, quem quer que seja. Então eu acordo, eu vejo uma rede social, eu vejo uma mensagem, eu vejo uma notícia, eu ligo a televisão, que barulho que está populando na minha mente logo no primeiro momento que eu acordo. Porque os primeiros momentos do dia é exatamente o momento em que sua mente começa a ser preparada para aquilo que vem adiante. Então, quando se fala desse piloto automático, a minha pergunta é a seguinte: qual é a sua rotina no momento que você acorda? E aí tem os adeptos das 5 da manhã. Eu já li o livro, eu já pratiquei às 5 da manhã, eu já pratiquei 4:30, eu já pratiquei 6 da manhã. Para mim é o seguinte: não importa o momento que você acorda, importa o que você faz quando você acorda. Então, assim, não adianta nada você acordar às 5 da manhã e ficar arrebentado ao longo do dia porque você foi dormir tarde. Não importa. Mas o que você faz? Reserva um tempo para você. Então desloca um pouco para trás esse relógio e separa meia hora. Meia hora para fazer o que quer que seja. Você vai meditar 5 minutos, você vai meditar 10 minutos, ou você vai fazer uma leitura, mas é um momento seu. E não é um momento do mundo, seja de rede social, seja de responder e-mail, seja, você já entra no modo reativo. Então, assim, hoje um dos grandes prazeres que eu tenho na vida é o meu começo do dia. A minha rotina, eu acordo bem mais cedo, justamente para aproveitar bastante. Então, quando chega às 8:30, às 9 da manhã, a minha parte, eu já me diverti o suficiente, eu já pratiquei esporte, eu já li, eu já estudei, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Aí eu estou pronto e energizado para o mundo. Porque energia você cria. Nós somos energia. Então, assim, se eu pudesse dar um hack de mudança que vai impactar, assim, de forma gigantesca a vida das pessoas, bloqueia essa primeira hora do dia, ou a primeira meia hora do dia. E isso já vai ajudar a, inclusive, se conectar com esse tipo de iniciativa.
né, de começar a olhar para dentro e entender, às vezes, as necessidades, porque às vezes nem isso tá vendo ainda, né, que tem essa necessidade de autoconhecimento. É Né? verdade, verdade. Faz todo sentido, Rafa. E a gente às vezes fica se punindo porque a gente não está conseguindo fazer alguma coisa, né? Ah, eu queria fazer, mas eu não consigo. Ah, eu gostaria, mas é difícil. Torne aquilo que é difícil fácil para você. Eu queria, numa das minhas jornadas da manhã, eu queria muito fazer uma oração, me conectar mais com a minha fé e tal. E aí eu fiz todo um ambiente na minha casa, mas que ficava em outro cômodo. E aí eu não ia nesse cômodo muito, né? Aí eu falei, nossa, eu não estou usando, né? E onde eu fico mais tempo na minha casa é no meu escritório. Então, é onde eu passo mais tempo. Então, tem uma lousa bem grande aqui na frente do meu escritório. Simplesmente eu escrevi a oração ali na lousa. Então, eu olho para ela todos os dias e toda hora, não necessariamente de manhã. Mas sempre que eu preciso de uma luz, que eu preciso pensar em alguma coisa, eu olho para frente. Eu não preciso mais levantar e é naquele momento, achar que eu estou fazendo uma pausa. Aquilo está presente comigo todos os dias. Então, é tornar simples e fácil aquilo que você estava se culpando, né? E achar que não era possível. Então, a gente tem que encaixar isso na medida que esteja na nossa rotina, né? Então, fez toda a diferença. Tá ali gravado na minha frente, na minha cara, não tem como eu não ver. Então, eu acho que é uma coisa muito da gente facilitar as coisas e não ficar criando os mimimis de dificuldade, né? Ai, porque eu queria, mas não consigo. Gente, então transforma aquilo na facilidade. Eu queria muito ir na academia, mas de manhã não dá. Tá, vai à noite. Vai a outro horário. Vai quando der, vai no seu quarto, né? Exatamente, exatamente. E é muito de... Quando a gente fala que não tem tempo, ou que não tem dinheiro, ou que não tem... Isso é desculpa, literalmente, né? Porque não é prioridade. Ah, Não é. eu não tenho dinheiro para fazer um processo de coaching. Cara, tem muito material aí disponível, tem muita coisa boa disponível, gratuita, né? Tem muita leitura, tem muito conteúdo de qualidade. É a mesma coisa para atividade física. A pessoa fala, eu preciso criar coragem. Eu falei, não. A gente falava isso, né? Eu falava, não tem que criar coragem. Você tem que ir. Depois você cria coragem. Né? Então, assim, Lá a vontade aparece. Fala, tô aqui pra fazer. Mas foca no benefício, né? Foca no benefício pós, né? é muito interessante, porque assim, a gente tem que descobrir também as nossas ausências, né? As nossas Exatamente. faltas. Então, eu tenho uma criança interior muito teimosa. Eu quero fazer tudo do meu jeito, eu quero fazer, e pronto. E aí, eu sempre acabo atendendo isso e nunca é bom, né? Nunca é bom. Listas, né? E acontece comigo também, gente. Eu sou coach, sou mentora, mas eu tenho mentores e eu vou atrás disso, porque eu também tenho as minhas feridas, tenho as minhas coisas, tenho que trabalhar elas do mesmo jeito. Como eu não sou perfeita, né? Eu preciso estar sempre bem para também ajudar as pessoas. Então, eu estive num médico especialista para ver meus exames, para ver um monte de coisas e muitos hábitos também da minha vida. E ele falou para mim, ele falou, você precisa fazer uma mudança de hábito, estilo de vida, né? E aí eu, na hora, falei, mas eu gosto tanto de tal coisa, né? Aí ele falou assim, eu também gosto de estar em Paris todo dia, mas eu não posso estar lá. Aí esse gatilho que ele falou me devolveu aquelas coisas mais racionais, né? Tipo assim, não é tudo que você quer fazer que você pode fazer. Você tem que ser responsável e adulto, que é a sua criança. E aí você vai aprendendo que eu preciso seguir isso, eu gostando ou não, eu querendo ou não, porque isso faz bem pra mim. Não é porque eu vou me punir, né? Aquilo vai fazer bem pra mim. E a gente vai aprendendo a lidar com a gente, que é o maior desafio. Esse processo de disciplina e consistência, né? Então, muitas vezes a disciplina e a consistência vence o talento, né? A gente tem inúmeros exemplos aí, seja no esporte ou, enfim, na própria vida, né? De pessoas que são consistentes e disciplinadas na execução de alguma coisa e assim, tem os resultados compatíveis com essa disciplina e com a consistência, né? Que para mim é um desafio. Eu, criativo que sou, eu tenho que tomar muito cuidado. E aí,
atividade física, esporte, é o tipo de coisa que me chama para esse viés da disciplina, que ela é construída ali. Eu também tenho muita coisa que eu faço no meu dia que eu não gosto de fazer, não gostaria de fazer, tem essa criança interior ali que fica buzinando, rebelde, que não quer fazer aquilo, mas tem que fazer o que precisa ser feito, né? That's life, né? E é isso que vai te dar satisfação lá na frente, quando você fala, nossa, olha só que legal, consegui, deu tudo certo, não foi fácil, mas... E todo mundo tem essa visão romântica, né? De que, ai, você vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não, você vai ter um monte de desafio, você vai ter um monte de altos e baixos, você vai ter um monte disso. Se você se entregar para os baixos, você nunca vai sair do lugar, você vai ficar cada vez mais fundo e vai ficar mais difícil de você sair. Então, essa questão do autoconhecimento, da liderança do futuro, é você olhar para você e exatamente saber o que você precisa fazer nos momentos que você precisa decidir, independente se é difícil ou não. E aí, assim, tem aquela máxima, né? Quanto menos tempo você tem, mais coisas você faz. Porque menos tempo você tem para pensar nas coisas que vão te levar para baixo. Menos tempo Exatamente. você fica... Ah, você fez essa pergunta que você está com tempo para fazer essa pergunta. Não, né? literalmente. Literalmente. Intervalo e vai. Quando você vê, você já foi. E o que eu falo assim, é revisar pequenas atitudes como essa que eu falei do hack da manhã, né? Essa primeira meia hora, ou a primeira hora do dia. Depois você começa a revisar o seu dia, né? Que tipo de informação ou que tipo de sentimento tem populado o seu dia. Dá uma olhada em volta as pessoas que você está se conectando, né? Que tipo de vibração, e quando eu falo de vibração, estou falando justamente de que tipo de energia, que tipo de mensagem você está sendo bombardeado no seu dia a dia. São pessoas que estão te puxando para cima ou são pessoas que estão te puxando para baixo, né? Eu estou no meio que eu não tenho como sair, são questões de família, etc. Em algum momento você vai ter que dar um break durante o dia e de alguma maneira se conectar com pessoas que te puxem para cima, né? Assim, é uma busca, né? É uma busca. Sabe que são tóxicos e você precisa se proteger. Até o momento de você também tomar decisões e sair desse meio. Não é obrigada, ninguém tá colocando uma arma na tua cabeça. Tem outro erro também que as pessoas têm. Eu não tenho como mudar minha realidade. Quem falou? Eu não consigo sair daqui. Quem falou, né? Como assim você não consegue sair daqui? Arma. Mesmo se tivesse, você teria escolha. Então, assim, são muito algumas coisas, né? Então, a gente precisa realmente tomar a rédea da nossa própria vida, protagonista. Tem uma palavra na moda aí que a gente fala bem. Então, tudo isso é liderança pessoal. É verdade. É verdade. Não, é a história que a gente falou de estar com a escada embaixo do braço e procurando uma forma de trocar a lâmpada, né? Então, assim, às vezes realmente falta a ação, né? Então, assim, muitas vezes também tem identificado, mas o que é que bloqueia a pessoa de tomar aquela ação que ela sabe que vai ser boa para ela? Mas ela não faz. Não faz. Ela não faz. Tem alguma motivação para não fazer, porque tem alguma carência que está sendo abastecida por não estar fazendo aquilo. Ou é uma atenção que a pessoa acaba recebendo por aquilo que ela está sentindo falta ou que ela não está fazendo. Mas, enfim, existe algum benefício de não executar. Mas isso não soluciona a dor. Isso fica se retroalimentando. Assim, aí vem o papel do coach ali, do mentor, enfim, vem parte desse processo de autoconhecimento e fala assim, se você pegar esse ponto aqui, tira esse ponto aqui, olha por outra perspectiva, muda a sua forma de enxergar aquela situação. Né? Exato. Isso muda tudo. Né? Eu tive uma oportunidade de fazer uma apresentação para uma turma de fim de curso de administração falando sobre sucesso e carreira, né? E foi muito interessante, porque assim, no final ali, nas perguntas,
Eu lembro de uma menina que me perguntou assim, poxa, o último ano de administração, ela falou assim, pô, não, isso que você falou é muito legal, eu falei sobre planejamento de carreira e processo de transição pessoal e tal. Ela falou, pô, mas hoje eu trabalho numa loja tal, como é que eu vou conseguir montar a minha loja de tal coisa que eu tenho vontade? Eu falei, olha só, né? Eu falei, eu vou te fazer algumas perguntas. Eu falei, você trabalha com o quê? Eu trabalho numa loja. Você vende o quê? Ela falou o produto que ela vendia. Eu falei, você lida com o quê o dia inteiro? Ela falou, com o público. Eu falei, você é remunerada por isso? Ela falou, sim, sim, sou remunerada. Eu falei, você costuma bater meta, essas coisas? Ela falou, bato. Eu falei, aquilo que você está querendo construir o próximo nível é exatamente aquilo que você está sendo preparado agora. E detalhe, você ainda está sendo paga para fazer isso. Então, assim, você está construindo todas as ferramentas que você precisa para o próximo nível, você só não está enxergando. Ah, não, eu não tenho dinheiro para executar. E aí vem um outro ponto que eu falo o seguinte, muitas vezes você não precisa do dinheiro, você precisa saber como buscar esse dinheiro. E aí eu estou falando já na área que eu estou envolvida. Tem muita gente querendo investir, tem muita gente querendo participar, tem muita gente querendo apoiar negócios, de uma maneira geral, seja ele qual for, né? Então, assim, existe isso, mas se você não confiar e não agir, né? Então, eu posso estar participando da live contigo aqui, de repente alguém vai olhar alguma coisa e isso vai conectar e de repente vai surgir alguma coisa para você. Sim, a gente nunca sabe aonde a informação, onde a nossa ação vai chegar, mas vai chegar. Em algum lugar ela vai chegar. O importante é a gente estar agindo com a nossa essência e com o nosso propósito, né? A gente está com um propósito, eu vim com um propósito claro aqui, né? Então, de contribuir. E quando a gente tem esse propósito claro, assim, é óbvio que as pontas vão se conectar em algum momento. Eu sempre digo o seguinte, no final a conta fecha, faz. Ah, mas eu não sei se o processo de coaching... Cara, faz. Às vezes a pessoa fala que não quer fazer um processo ou tá com alguma dor, alguma coisa, e aí você pega e olha, não, eu tô sem dinheiro, tal. Aí você olha, a pessoa gasta a grana do coach com uma coisa que não tem, assim, Nem o sentido. um objetivo de alegria, que as pessoas confundem muito alegria, bem-estar da alegria, com felicidade, que são coisas completamente diferentes. Então fica sempre no prazer, né? No prazer imediato. Então, eu compro isso, eu tenho aquela endorfina que me gera da compra, e depois outra compra, e depois outra compra. Mas qual é a essência aqui? É isso que eu estou buscando? Eu vou passar a vida comprando, então, para poder me abastecer? Enfim. E o quanto a gente faz isso, né, com responsabilidade, porque eu consigo identificar muito bem dos clientes, né, aqueles que querem a pílula mágica. Então, assim, eu vou fazer o coaching dela, vai me dar as respostas, ela vai fazer para mim. E eu sempre falo, ó, você tá preparado? Porque você vai ter um monte de coisa para fazer. Você vai ter um monte de ação, você vai ter um monte de reflexão, você vai ter um monte de tarefa. Então, a nossa hora é uma hora de insight e de coisas que vão despertar. Agora, as ações são suas. E aí, o pessoal começa semanal porque quer acelerar, né? De repente já tá passando para quinzenal, porque é muita coisa. Ah, então, vamos fazer. Eu falo, então, eu falei que não ia ser, né, light, porque é muita responsabilidade do outro fazer. Então, assim, não, se você tá procurando alguma ferramenta ou alguma busca de autoconhecimento para resposta e colocar o outro, você precisa trazer para você essa responsabilidade. Tudo que você for fazer tem que ser para você. Não, e você imagina trazer essa questão do piloto automático para alguém que tem uma posição de liderança dentro de uma empresa, seja o dono de um negócio ou seja um líder de uma maneira geral. Imagina o efeito que isso tem de quem está no time, né? E aí, mais importante ainda, do próprio time, aí a gente fala de líder de si mesmo, né, que é o líder do futuro, que aí vem o empoderamento, né? Total. Assim, você não é obrigado a se submeter a algumas situações. Pode ser que por algum tempo transitório, sim, mas a mudança de perspectiva, e aí dentro de um processo desse, isso é muito nítido que é possível de se fazer, então vai buscar outra coisa. Em diferentes níveis, isso se repetir. É impressionante. É impressionante como isso se repete. Por isso que sempre me fomenta
essa coisa de tentar contribuir de alguma maneira oriental, usando, enfim, ferramentas e um pouco daquilo que eu tenho passado nos últimos quase 20 anos aí de carreira para tentar de alguma maneira contribuir, né, com as organizações, né? E a jornada, quanto mais você sobe dentro de uma organização, mais o líder ele tem essa necessidade de autoconhecimento, porque é uma jornada mais, de certa forma, mais isolada, mais sozinha, né? Sim, Então, sim. assim, se ele não buscar outros pares numa situação similar, que às vezes vai ser fora da organização, e buscar esse tipo de insight, a chance dele entrar no piloto automático é gigantesca, porque aí fica numa câmara de eco. Então, eu estou Tô- numa posição de liderança, eu tomo as decisões, eu faço as minhas escolhas, mas eu tô olhando para as coisas de uma forma mais holística, para a própria vida, né? Não, é mais necessário, mais difícil. E sempre acha que o problema está nos outros, né? Nunca nele. Então, milhões de empresários eu recebo assim, olha, me ajuda a resolver, meu time, porque eles são o problema. É quando eu entro lá e falo, então, participar, vem e aqui. Né, dando um exemplo, né, eu tenho um grande amigo aí, amigo e irmão, que há pouco tempo fez a venda da empresa dele, e assim, é uma pessoa extremamente ativa, extremamente inteligente, gosta de negócio, gosta de desenvolver coisas, é bastante ativo nesse sentido. E a gente estava conversando muito, inclusive dei uma leitura para ele aí que fala muito desse essência de vida, né, o Ikigai. Eu recomendo essa leitura muito do livro do Ikigai. E eu falei o seguinte para ele: olha, se eu pudesse te dar uma dica de US$ 1 milhão, uma sugestão, eu falaria para você investir em autoconhecimento, porque os próximos passos, principalmente quem fez uma jornada de realização, né, do negócio, de construir um negócio e depois vender, fica um vazio. O que é que você É, vai colocar no lugar? E os negócios, principalmente negócios familiares, eu tenho um negócio familiar né, da minha família, e eu vejo o quanto que a vida se funde com o negócio. sim, E isso tem um lado bom e tem um lado ruim, porque entra nesse piloto automático. Então, o que eu coloco além do trabalho? Se eu tirar um pouco do trabalho, que prazeres eu tenho na vida? Né? Porque às vezes nem o trabalho está trazendo prazer. E aí é um problema, porque se ele está trazendo prazer ainda, tá ok. Mas muitas vezes não está sentindo prazer no trabalho e não está tendo prazer fora. Né? nossa, aí, Então, não, aí começa toda a questão do estresse, depressão, outras doenças que vão se somatizando, mas no fundo a essência disso está num gap aí, inclusive hormonal. Você tem efeitos no organismo da situação de estresse, de medo, de ansiedade. Você está turbinando o seu organismo com toxina. Né? Então o seu organismo está se preparando para uma luta, é vida ou morte. O cérebro da gente não entende o meio termo. Ou é viver ou é morrer, independente da situação. Então, assim, você está turbinando o tempo inteiro. E o ambiente favorece essa pressão. Né? A informação hoje em dia está disponível para o que você quiser. Para o lado é, bom e para o lado ruim. Né? a Então, quantidade voltando um pouco assim, essa jornada de quanto mais você se envolve com lideranças em organizações, em empresas, quem é empresário, é uma jornada muitas vezes mais sozinha. E muito. alguém de fora que tem essa visão ajuda assim absurdamente. Não, é fundamental. E mesmo que você esteja numa empresa, se torna líder, você também se sente mais sozinho, porque você fala, bom, eu era par, agora eu virei gestor. E agora? Com quem eu vou trocar? Porque você trocava com o coleguinha, né? Agora É, você muda de cadeira e fala, poxa, minha mentalidade precisa mudar também. E ter essa orientação é super importante. Gente, eu não sei se a live tem aquela duração de 1 hora. Não sei. Se ela cai, enfim, como eu entrei 7h20 e pouco, não sei se ela vai encerrar. Então, eu queria deixar uma mensagem final aqui. Rafa, você tem alguma mensagem final para passar para o pessoal? comece pelo começo e faça alguma coisa. Se você puder sair dessa live, pelo menos realizando um desses hacks aí que eu dei da manhã,
de proteger, blindar pelo menos um pequeno pedacinho da sua manhã, acho que já valeu o começo da jornada. Porque, assim, são ações exponenciais. Essa é uma delas. E a outra é investir em conhecimento. É a maior fonte de geração de resultado e de juros e dividendos. Investir em conhecimento, sem dúvida. Maravilha. Eu vou transformar, então, os hacks do Rafa dessa live num post. E aí vocês vão saber exatamente quais foram os principais dessa troca. E aí a gente coloca esse resumo para vocês, porque é muita coisa, né? A gente falou de tantas coisas e isso vai batendo em vocês como insight, como ideias. E a gente deixa tudo redondinho aí para vocês também acompanharem aqui na página. Quero super, super, super agradecer, Rafa. Obrigada pela sua Eu que agradeço, Pri. Eu que agradeço. Vamos fazer mais. Eu fiquei aqui acenando para as pessoas que estavam entrando. Teve até falou para a gente falar um pouquinho de ambição. A gente marca outra para falar só desse tema, que tem muita coisa sobre isso. Mas obrigada pela participação de vocês, pessoal. Obrigada pela audiência. Essa live vai ficar gravada lá no meu feed e também vai para o YouTube. Então agora no YouTube todas as minhas lives estão ali em playlist para vocês acompanharem. E aí vai sair o post com essas dicas e os hacks aqui que a gente fez a troca. Tá bom? Muito legal. E eu fico também, quem quiser fazer alguma pergunta, algum ponto específico, só me procurar aí no Insta. Rafa, sua página. @rjavarotti, com 2 T's e I. R Javarotti? Isso. Com 2 T's. T's e I. Certo, eu coloquei aqui para o pessoal, se quiser seguir você. Então, ótima terça-feira para todo mundo, uma excelente semana, que seja um dia lindo, abençoado, com muitos resultados e ações. E já começaram muito bem amanhã, né? Então, essa manhã isso aí. já foi incrível. Pelo menos um pedacinho a gente já blindou. Tá indo para o trabalho, tá aí se deslocando. Tenha um excelente dia e muito obrigada, gente. Valeu, gente. Valeu, Pri. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.